Estamos falando sobre Jesus, estamos falando sobre os adjetivos do nome de Jesus. Se você lembrar bem, nós estamos falando bastante coisa sobre Jesus e eu espero que isso esteja caindo como revelação no seu coração. Confesso para você que a cada dia, cada semana que eu estou estudando para poder ministrar para você sobre Jesus, eu fico cada dia mais impressionado. A cada dia que eu me debruço para estudar sobre a pessoa de Jesus, eu fico maravilhado. Eu fico assim, eu não sei nem como explicar para você. Às vezes eu quero chorar de alegria pelas revelações que o Senhor tem me dado sobre Ele, mas também tem muitas vezes que eu fico triste, porque a infinita grandeza de Jesus, quando nós paramos para descobrir, para aprender, para conhecer a Jesus conforme a palavra de Deus a palavra nos ensina, eu fico vendo o quanto ainda falta as pessoas terem um entendimento de quem é Jesus. E às vezes eu olho para a igreja e eu clamo por misericórdia. Eu falo: Senhor, tem misericórdia, nós precisamos te conhecer cada vez mais. Por que isso não é muito falado nas igrejas? Por que isso não é muito pregado nas igrejas? Por que as pessoas ainda não têm uma visão correta de quem o Senhor é? Por isso eu quero dizer para você, despertar você a ler os evangelhos, procurar artigos, pregações, palavras que falam sobre Jesus, para que você amplie o seu conhecimento, o seu entendimento da grandeza do Deus que nós servimos, porque Ele é muito maravilhoso, Ele é muito poderoso. Não existe Deus tão grande como Jesus. Não existe nenhum Deus. Não existe. Que o Espírito Santo traga a revelação no seu coração nesses dias. Ele é o centro de tudo. Ele é a razão de todas as coisas. Todas as coisas existem por causa dele, para ele, por ele. A criação foi feita para ele, através dele. Ele é a expressão do amor de Deus para as nossas vidas. Então, se você quer ter uma vida, quer descobrir realmente a sua salvação, quer descobrir realmente o Deus que você serve, procure conhecer Jesus. Poderoso demais. Então, nessa noite eu quero falar, eu ia trazer duas palavras sobre Jesus. Jesus, o Filho do Homem, e Jesus, o Filho de Deus. Eu achava que daria para falar sobre esses dois temas hoje, mas felizmente não tem como eu falar em uma palavra só esses dois adjetivos do nome de Jesus. Jesus, o Filho do Homem, e Jesus, o Filho de Deus. Na minha cabeça eu achava que teria muita pouca coisa para falar de Jesus como o Filho do Homem. Mas, irmãos, se eu fosse falar tudo o que eu descobri nessa semana sobre Jesus, o Filho do Homem, eu acho que eu precisaria a semana inteira para falar somente de Jesus como Filho do Homem. Então, eu tive que dividir essa semana. Eu vou falar sobre Jesus, o Filho do Homem. Na semana que vem vou falar sobre Jesus, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Você já parou para pensar, imaginar por que Jesus ele se auto-intitula como Filho do Homem? Já parou para pensar sobre isso? Por que Jesus se diz que Ele é o Filho do Homem? Então, nessa noite nós vamos
mergulhar nisso. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, primeiro lá em Mateus capítulo 8, versículo 20. Mateus capítulo 8, versículo 20, no Novo Testamento, é a primeira menção no Novo Testamento que Jesus diz que Ele é o Filho do Homem. Então, Mateus capítulo 8, versículo 20 diz assim: Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Vou repetir aqui. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Então aqui Jesus está se referindo a Ele. Ele está falando que todo mundo tem um lugar. Todo mundo tem um lugar para descansar, tem uma casa para estar, mas Ele, como Filho do Homem, Ele não tinha esse lugar. Abre lá sua Bíblia, eu vou ler alguns versículos aqui, que é importante que depois você vai entendê-los no meio da palavra. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14, olha o que diz aí: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, olha só, aqui o apóstolo João, no Evangelho de João, ele começa falando que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui, chegando no versículo 14, o apóstolo João, ele está falando que ele tornou-se carne e viveu entre nós. O apóstolo João está falando sobre o nascimento de Jesus, quando Jesus se encarnou. Está falando sobre a encarnação de Jesus, o Filho de Deus. Agora ele se encarna, ele se torna gente, ele se torna igual a nós. Filipenses capítulo 2, versículo 7 ilustra bem melhor o que a encarnação de Jesus. Olha o que diz aí. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Olha o que diz aí. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então olha só, pode passar aí no versículo 8 também. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Aqui o apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, ele está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, ele diz que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua deidade, a sua divindade, e ele se tornou como um de nós. Ele veio em forma humana. Marcos capítulo 14, versículos 61 e 62. Marcos 14, 61 e 62. 14, 61 e 62. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Aqui nesses dois versículos, Marcos, Jesus ele está diante do sinédrio, e o sumo sacerdote começa a interrogá-lo, procurando um motivo para poder prendê-lo, para poder matá-lo. E ele faz uma pergunta para Jesus: você é o que dizem, você é o Filho de Deus? Jesus, ali até então, em outras ocasiões, as pessoas perguntavam para Jesus se ele era o Filho de Deus, e Jesus muitas vezes não respondia. Por quê? Porque Jesus ele estava cumprindo um plano de Deus. O propósito de Jesus não era se revelar somente a Israel.
O propósito de Jesus era morrer na cruz para que toda a humanidade pudesse ser salva. E muitas vezes Jesus tinha sido questionado antes e Jesus se esquivava das perguntas. Por quê? Porque o povo de Israel, se eles descobrissem que Jesus era o Messias enviado, muitas vezes eles esperavam o Messias para que viesse para libertar eles do domínio romano. E se Jesus se revelasse como Cristo, Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus ali, eles iriam aclamar Jesus como rei e Jesus muitas vezes não poderia terminar o propósito de Deus aqui na terra. Então, em algumas passagens antes aí, Jesus não respondia, mas aqui Jesus ele tinha que se posicionar. Por quê? Porque aqui ele estava para cumprir o propósito de Deus. E se Jesus omitisse que ele era o Filho de Deus, muitos poderiam hoje não acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Então Jesus se posiciona aqui. Quando o sumo sacerdote pergunta para ele: você é o Filho de Deus? Jesus, Messias enviado, Jesus falou: sim, eu sou. Que Jesus ele afirma a natureza divina dele. E logo após ele diz: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Aleluia. Jesus aqui então, ele afirma as duas naturezas dele, a natureza divina e a natureza humana. Abre lá, Atos capítulo 7, versículo 56. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aqui, nesse texto, Estevão estava sendo apedrejado por pregar a palavra de Deus, por falar do amor de Deus para as pessoas, por pregar o Evangelho. Ele estava sendo apedrejado e a sentença dele era uma sentença de morte. E quando ele estava ali sendo apedrejado, a Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos e viu o Filho do Homem à direita de Deus, em pé à direita de Deus. Quem Estevão viu? Jesus. Então olha só, a Bíblia, ela fala, se você pegar o Velho Testamento, você vai ouvir várias referências falando sobre Filho do Homem. Se você pegar o livro de Ezequiel, Deus trata Ezequiel como Filho do Homem. Se você pegar o Velho Testamento, vai ter várias referências sobre o Filho do Homem. Por que a Bíblia está falando, chama muitas vezes o homem, as pessoas de Filho do Homem? Porque por causa da natureza humana. A Bíblia, quando fala Filho do Homem, ela está se referindo, Deus está se referindo à natureza humana. Só que com Jesus é diferente. Com Jesus, a Bíblia não chama Jesus de um Filho do Homem. A Bíblia chama Jesus de o Filho do Homem. O Filho do Homem. Por que a Bíblia chama Jesus de o Filho do Homem? Porque a Bíblia inteira ela fugiu a palavra aqui agora. Ela comprova a humanidade de Jesus. Além dele ser Deus, Jesus também foi homem. Então, o termo o Filho do Homem atesta a humanidade de Jesus, como nós lemos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma humana. Por que a Bíblia diz isso? Porque tem muitas pessoas, muitas versões, os gnósticos, os espíritas e outras versões, eles dizem que Jesus era um ser iluminado. Tem algumas vertentes de algumas religiões que não acreditam que Jesus foi um homem. Eles acreditam que Jesus ele era tipo um anjo. Ele não andou aqui na terra como um homem. Tem muitas vertentes de religiões que acreditam que Jesus era um ser iluminado que veio aqui na terra e andou por aqui, mas que ele não era humano. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus ele
ele se tornou, embora ele tendo a natureza de Deus, ele se tornou também o único que tem a natureza humana. Ele tem a natureza de Deus, ele tem também a natureza humana. Então, embora ele tendo a natureza divina, ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua divindade, e veio ter a nossa natureza, ser igual a nós, para poder nos alcançar. Para que o propósito de Deus, a natureza divina de Jesus, é para que o propósito de Deus de restaurar a humanidade, ao propósito original que Deus tinha com a humanidade, tinha que acontecer. Então assim, se você pegar lá no Levíticos capítulo 25, eu vou pegar um dia para falar só sobre isso. Deus ele implementa uma lei no meio do povo de Israel, e essa lei é uma lei espiritual também. Então, se uma pessoa se tornasse escravo no meio do povo de Israel, se por exemplo uma pessoa perdesse tudo e ela se tornasse escravo de outra pessoa, um parente próximo dessa pessoa poderia resgatá-la. Então, por exemplo, lá em Canaã, todas as pessoas tinham o seu terreno, todas as pessoas tinham a sua fazenda, tinham o seu gado. Deus deu para todos iguais a mesma coisa, mesmo tanto de terra, as mesmas posses. Só que muitas vezes as pessoas desperdiçavam, não sabiam administrar, entravam em dívidas e perdiam. Então a pessoa ia lá e vendia a sua posse, a sua propriedade, e chegava uma hora que a pessoa não tinha mais nada, e ela fazia o que? Ela se vendia como escrava. E aí ela tinha que ficar escravo daquela pessoa por no mínimo 50 anos, que era o tempo jubileu, que depois de 50 anos tudo era devolvido para aquela pessoa. Deus estabeleceu isso. Só que nesse período, se essa pessoa quisesse deixar de ser escravo, um parente próximo, somente um parente próximo, poderia chegar, ir lá e pagar a dívida dessa pessoa e tirar ela da escravidão. Deus estabeleceu essa lei. Conosco é a mesma coisa. Deus, quando criou Adão e Eva, quando criou a humanidade, Adão se vendeu para Satanás. A Bíblia diz que Adão entregou o mundo para Satanás. Ali o pecado entrou e nós agora nos tornamos escravos do pecado. Todos nós, quando nascemos, que somos sementes de Adão, nascemos em pecado. Então a pessoa, ela já nasce em pecado. Então eu não tenho como pagar o pecado de ninguém, porque eu também sou pecador. Então a Bíblia diz que o pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. Então eu não posso pagar a dívida do lei do pecado, porque eu também sou pecador, eu também sou devedor. E o diabo cobra. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E o diabo cobra. Então, agora toda a humanidade vive em pecado. E Deus quer restaurar a humanidade ao plano original. Que é o quê? Quando Deus criou o homem, Deus quis compartilhar a sua glória, compartilhar a sua grandeza, compartilhar o seu amor, compartilhar todas as coisas com o homem. Mas agora a Bíblia diz que o pecado causa separação entre o homem e Deus. O homem agora está separado de Deus. E agora se tornou escravo do pecado e escravo do diabo. Porque o homem se vendeu para o diabo. Agora, para resgatar o homem, o que é preciso? Alguém precisa pagar o preço. O preço da condenação. Porque Deus já determinou. Quando Deus falou para Adão e Eva: não comam dessa árvore, porque se vocês comerem, certamente vocês morrerão. Deus, ele estabeleceu uma lei ali. E aí o homem vai e come. Agora o homem tem que morrer. Trouxe morte espiritual, morte natural. Agora alguém precisava pagar o preço. Só que ninguém tem condição de pagar esse preço. Por quê? Porque todos nós estamos em pecado. Precisa de um parente próximo para pagar esse pecado da humanidade. Só que Jesus não pode vir aqui e pagar o preço. Por quê? Porque ele é Deus. Deus também não pode pagar o preço. Por quê? Porque ele é Deus. Ele não tem a natureza divina. Ele não tem a natureza humana, ele tem a natureza divina. Foi aí que Deus proporcionou o plano de salvação. O que Jesus fez?
A Bíblia diz que Jesus se ofereceu para morrer no nosso lugar. Só que para Jesus morrer no meu e no seu lugar, o que ele tinha que fazer? Tinha que ser igual a nós. Tinha que ter a nossa natureza. E aí a Bíblia diz que Jesus se esvaziou e veio e tomou a forma humana. Só que Jesus, ele não nasceu em pecado como nós nascemos em pecado. Por quê? Porque ali houve uma obra divina. Jesus, ele não foi gerado por José. Jesus foi gerado somente por Maria através do Espírito Santo. Agora Jesus, ele vem, ele assume a forma humana e agora ele vem sem pecado. E sem pecado Jesus pode fazer o quê? Pagar o preço do nosso pecado. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Os irmãos estão me entendendo? Então olha só, na condição de Deus, Jesus não poderia morrer pela humanidade, mas na condição de homem, Jesus poderia pagar pelos meus e os seus pecados. Por isso que ele se fez homem. Então, a humanidade de Cristo, ela é claramente ensinada na Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 18, lá pela Gênesis 22, 18, olha só, Deus faz uma promessa para Abraão. Olha só o que diz aí, por meio dela, volta aí, diz o versículo 17. Não, é mesmo, pode ser 18 mesmo. Olha só, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Ou muda essa versão para mim, coloca outra versão, que essa versão, às vezes ela foge um pouquinho do original. A outra versão tem a ARA aí, AFST aí, ACF, essa versão, ACF, isso, aí, agora sim. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Aqui Deus está fazendo uma promessa a Abraão. Quando Abraão ele vai lá e Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, e Abraão vai lá para sacrificar Isaac, Deus vai lá e fala para Abraão não sacrificar. Deus faz uma promessa: olha, Abraão, porque você me obedeceu, porque você resolveu entregar o seu filho, porque você não poupou o seu próprio filho, por amor a mim, eu quero dizer para você que através da tua descendência, ou outra versão diz o seu descendente, através do seu descendente, todas as nações da terra serão abençoadas. De quem que aqui Deus está falando para Abraão? Deus está falando para Abraão que através da descendência de Abraão, Jesus viria e todas as nações da terra seriam abençoadas. Olha o que diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3,16, olha só. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só. É a tua descendência que é Cristo. Então olha só, aqui lá em Gênesis Deus está falando: olha, vai chegar o dia que Jesus virá através da sua descendência, Abraão, e através da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas com a salvação. Então olha só, a humanidade de Cristo aqui, desde lá de Gênesis, já está provando que Jesus viria em carne. Segundo, o Messias prometido da tribo de Judá. Haveria lá em Gênesis capítulo 49, 10, há uma profecia que Jesus viria através da tribo de Judá, descendência de Abraão. A outra profecia também, lá em Isaías capítulo 11, versículo 1, eu não vou ler tudo, senão não vou conseguir terminar a palavra hoje. Diz que Jesus viria da linhagem real de Davi. E se você pegar, vou ler lá em Mateus capítulo 1, é a parte que nenhum crente gosta de ler, que fala sobre a genealogia de Jesus. Aí tem muitos irmãos que falam assim: pastor, por que colocaram a genealogia? Eu ficar lendo lá e José veio de Jacó veio de Isaac veio de Abraão, e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Se você pegar a genealogia, prova que essa profecia
lá de Gênesis capítulo 22, 18, quando Deus prometeu para Abraão que Jesus viria da descendência dele, a genealogia de Jesus, se você pegar para ler, você vai ver certinho que Jesus veio da descendência de Abraão. Então, Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus, você vai ver que a profecia de Gênesis capítulo 22 se cumpre na descendência de Abraão. Jesus, ele é tanto descendente de Abraão como descendente de Davi. E Jesus veio em carne. Por quê? Porque a genealogia prova que Jesus nasceu, prova que Jesus veio em carne. Então Jesus, a Bíblia também diz que Jesus nasceria de uma virgem, uma mulher que ainda não tinha conhecido o homem. E se você pegar lá em Mateus capítulo 1, 18, Lucas capítulo 1, versículo 26, e Gênesis 3,15, você vai ver, Gênesis 3,15 diz que a semente da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. Não a semente do homem, mas a semente da mulher, que Jesus viria de uma mulher. E em Mateus e Lucas capítulo 1, Mateus 18, Lucas capítulo 1, 26, fala sobre o nascimento virginal de Jesus. Jesus veio através da Virgem Maria, né? Então, olha só. Então a Bíblia vai mostrando que Jesus é o Filho do homem, que Jesus veio em carne. Então, a Bíblia também confirma, tem outras provas que confirmam a humanidade de Cristo. Então, Mateus 1,16 diz sobre o seu nascimento. Jesus nasceu, vamos ver Mateus 1,16 rapidinho. E Jacó gerou José, marido de Maria, ao qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então olha só, qual que é a prova aqui? Jesus nasceu. Segundo, Jesus cresceu da infância até a idade adulta. Lucas capítulo 2, versículo 40, olha o que diz aí. Lucas capítulo 2, versículo 40. Olha só, e o menino crescia, olha só, e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então olha só, a Bíblia comprovando que Jesus nasceu, que Jesus se desenvolveu e cresceu como uma criança. Olha só, Jesus ele cresceu em sabedoria e em estatura. Olha só, no versículo 52 aí, pode pular um pouquinho aí, versículo 52, 2,52. Olha o que diz aí: crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Jesus teve infância. Jesus ele não apareceu como Deus, não. Jesus ele era humano como eu e você. Ele cresceu como uma criança, ele tinha as brincadeiras de uma criança, ele era igual a uma criança, ele teve que estudar como uma criança, ele teve que aprender como uma criança. Olha só, Jesus, ele experimentou tentação. Você pegar lá em Mateus capítulo 4, você vai ver sobre a tentação de Jesus. Mateus 4:1, olha aí o que diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quantos aqui já sofreram tentação ou sofrem tentação na sua vida? Fala amém. Jesus também. Por que Jesus sofreu tentação? A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado, mas Jesus ele sofreu tentação. Sabe por quê? Porque Jesus também era humano, como nós. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. A Bíblia diz que Jesus sentiu sono. A Bíblia diz que Jesus padeceu de fome. Mateus, vamos ver isso aí, Mateus capítulo 21, versículo 18. Olha o que diz aí. E de manhã, voltando para a cidade, teve o quê? Fome. Um espírito não sente fome, mas Jesus, ele sentiu fome. Jesus, ele teve sede. Lá em João capítulo 4, Jesus pede água para a mulher samaritana, pediu água para beber. Por quê? Porque Jesus sentiu sede. Jesus, ele foi esbofeteado. Quem aqui já apanhou? Quem aqui já apanhou? Mateus 26, 67, olha o que diz aí, ó.
Mateus 26, 67. Olha o que diz aí. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Como você vai esbofetear um espírito? Você já ouviu alguém falar que bateu em Deus? Não, eu tive uma briga com Deus e bati em Deus. Deu um pau em Deus. Não ouviu alguém falar isso? Mas bateram em Jesus. Por que bateram em Jesus? Porque Jesus era homem. Jesus suportou afrontas. Em Lucas capítulo 23, 11. Olha o que diz aí. E Herodes com seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Olha só, Jesus sofreu afronta, Jesus sentiu fadiga. Você já sentiu fadiga? Jesus sentiu fadiga. Olha só, João capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz aí. Estando ali na fonte de Jacó, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso, quase a hora 6. Cansou, afadigado de tanto andar. Olha só, como pode Deus sentir fadiga? Jesus sentiu tristeza. Como pode Deus sentir triste? João capítulo 11, versículo 35. Olha só. Jesus chorou. Chorou do quê? Estava triste por causa da incredulidade do povo. Jesus chorou quando ficou sabendo que Lázaro tinha morrido. Jesus foi açoitado. Mateus capítulo 27, versículo 26. E chegando de manhã, então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Olha só, Jesus sofreu e morreu. Como pode um Deus sofrer e morrer? Lucas capítulo 38, versículo 42. Olha o que diz aí. Lucas 24, 38, 42. Olha o que diz aí. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho? E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa de comer? Então apresentaram-lhe parte de um peixe assado, um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Então olha só, Jesus morreu. Ele foi açoitado, ele foi, João capítulo 19, versículo 30, olha o que diz aí. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Jesus morreu. E por último, no versículo 34 aí, o que diz aí? Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, após Jesus ter morrido. O soldado foi lá com uma lança, furou, e logo saiu o quê? Sangue e água. Porque Jesus era homem. Porque Jesus era humano. Então olha só, por isso que a Bíblia fala que Jesus, ele era o filho do homem. Jesus tinha a natureza humana, como eu e como você. Então a Bíblia, ela mostra com genuinidade a humanidade de Cristo. Ele era homem. Ele, comprovando o que diz lá em Filipenses 2,7, que ele deixou a forma de Deus, assumiu a forma de homem, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Então, a humanidade de Jesus, ela restaura o propósito de Deus nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Olha que maravilha que é saber que Jesus, ele foi humano como eu e você.
Porque Jesus, ele sofreu as mesmas coisas que eu e você sofremos. Como é bom saber que existe um Deus que passou por essa terra, que sofreu e viveu as mesmas coisas que eu e você. Agora, eu e você, nós podemos chegar em Jesus e abrir o nosso coração. Eu e você podemos chegar em Jesus e contar para Ele todas as coisas a nosso respeito. Por quê? Porque Ele te compreende. Você não pode chegar em Jesus e falar assim: o Senhor não me entende, Jesus. Por quê? Porque você é Deus. Se Jesus não tivesse sido humano como eu e você, você poderia falar: o Senhor não vai me entender porque o Senhor é Deus. É fácil ser Deus. Mas Jesus não. Jesus, ele sabe o que você passou aqui nessa terra. As mesmas dores, os mesmos sofrimentos, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, Jesus enfrentou. Aí você olha para mim e fala assim: mas pastor, e os milagres? E as coisas que Jesus fez? Jesus curou enfermo, Jesus ressuscitou mortos, Jesus deu ordens para a natureza, Jesus fez coisas poderosas, sim, mas todas as coisas que Jesus fez, Ele fez através do Espírito Santo. Todos os milagres que Jesus fez nessa terra, Ele não fez com o seu poder divino, Jesus fez através do Espírito Santo. O ministério de Jesus aqui na terra só começou no momento em que, lá no seu batismo, Ele recebe o Espírito Santo sobre Ele. E a primeira coisa que acontece no ministério de Jesus, quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 4, Jesus, ele foi levado ao deserto. Ele não foi por vontade própria, ele foi levado por quem? Pelo Espírito Santo. Isso é bom para nós sabermos disso. Por que é bom? Porque a Bíblia diz que os mesmos milagres que Jesus fez, eu e você também podemos fazer. Por quê? Porque é pelo Espírito Santo. Jesus disse que nós podemos fazer milagres até maiores do que os deles. Por quê? Porque nós também hoje temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Glória a Deus. O mesmo Espírito que estava em Jesus está sobre nós hoje. Amém. Aleluia. Agora, por que nós não fazemos, não operamos os mesmos milagres que Jesus hoje? Porque nós precisamos crescer como Jesus cresceu espiritualmente. Você precisa se desenvolver espiritualmente para você poder fazer os milagres que Jesus fez. E muitas vezes nós não fazemos os milagres que Jesus fez porque nós não cremos. Homens de pouca é o crente bully, né? Crente bully, crente de pouca fé. Pouca fé. Então olha só. Então tudo que Jesus fez não foi porque Ele era Deus. Foi porque Ele era cheio do Espírito Santo. Então Ele nos dá essa grande oportunidade. Então Jesus, Ele tinha necessidade de o homem se identificar com Ele. A humanidade de Jesus restaura o propósito original de Deus, porque Jesus, Ele veio para que eu e você pudéssemos nos identificar com Ele, para que também nós pudéssemos nos identificar com Ele na sua glória. Então olha só, Ele veio aqui, se mostrou para mim e para você o Deus que se fez homem, para se mostrar para nós que Ele nos ama, para mostrar para nós que nós somos importantes para eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha para o seu irmão e fala: você é importante para Deus. É tão importante que Ele deixou a sua glória vir aqui e se fez homem para que você possa se identificar com Ele. Porque vai acontecer algo poderoso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Que aí nós vamos poder nos identificar com Ele como Deus. Então olha só, Ele veio aqui para mostrar, olha, é Deus. A humanidade de Jesus, Jesus como Filho do homem, é Deus mostrando a sua cara para a humanidade. Aqui, no nascimento de Jesus, na passagem de Jesus como homem aqui nessa terra, é Deus mostrando a sua cara para a humanidade. Jesus, Ele mesmo diz, o apóstolo João diz,
que Jesus é a expressão de Deus. Deus se expressa para nós através de Jesus, da humanidade de Jesus. É Deus se revelando para a humanidade. Então, Ele provou da nossa morte. Jesus, Ele veio aqui para provar da nossa morte. Ele morreu para que eu e você pudéssemos provar da vida dele. Qual que é a vida dele? A vida eterna. Ele provou a nossa morte para que eu e você pudéssemos provar da vida eterna, a vida dele, a vida do próprio Deus. Glória a Deus. Porque a morte, Ele venceu a morte para que nós pudéssemos ter vida eterna. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, mas apesar de Ele ser o caminho, por igual modo, Ele é o pioneiro desse caminho, mostrando-nos Ele como podemos ter êxito na nossa peregrinação nesse mundo. Já falei Jesus como caminho. Ele é o caminho que leva a Deus. Jesus é o caminho da vida eterna. Mas através desse caminho que Ele trilhou, Jesus foi que abriu o caminho, que nos mostrou o caminho de sermos iguais a Deus, de chegarmos a Deus e possuirmos a vida eterna. Então olha só, como humano, Jesus, Ele mostrou que eu e você podemos ter acesso a Deus. Podemos viver nessa terra e termos intimidade e comunhão com Deus. Então Ele é o único que possui as duas naturezas. Jesus, Ele fez o elo de ligação entre Deus e a humanidade. Deus é Espírito, amém, irmãos? Amém. Vou repetir de novo. Acho que é a 100ª, milésima vez que eu vou falar isso aqui para os irmãos, porque isso aqui precisa estar bem gravado em você. Vem cá, Felipe. Vem cá, Ney. Olha só, Jesus agora em toda a criação, em tudo que existe, tudo que você pode imaginar, Jesus, Ele é o único ser que possui duas naturezas. Jesus possui a natureza divina. Eu vou falar sobre a natureza divina de Jesus a semana que vem. Ele possui a natureza divina porque Ele é Deus. Aqui está Deus. E Jesus, presta atenção, Ele também possui a natureza humana porque Ele se fez homem. Aqui está o homem. O pecado trouxe separação entre Deus e o homem. Lembra que eu falei agora o parente próximo, que pode fazer, somente um parente próximo pode fazer a ligação entre Deus e o homem. O que é Jesus? Ele tanto tem a natureza de Deus, ele é parente próximo de Deus, como também tem a natureza humana, ele é parente próximo do homem. Jesus, tendo as duas naturezas, Ele é o único que pode pegar na mão de Deus e pegar na mão do homem e unir o homem a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então, a humanidade de Cristo proporcionou isso para nós. Por isso que através do sacrifício de Cristo, através de nós crermos em Jesus, através de nós aceitarmos o sacrifício dele na cruz por nós, nós podemos agora novamente ter acesso a Deus. A humanidade de Jesus trouxe de volta o propósito original de Deus ter uma família de muitos filhos semelhantes a quem? A Jesus. Então a humanidade de Cristo nos proporciona isso. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Glória a Deus! Então, Jesus, pode sentar, obrigado, irmãos. Então Jesus, Ele não é somente Ele não é um filho do homem. Jesus é o Filho do homem. E a Bíblia diz que o Filho do homem será exaltado nas alturas. Olha o que diz lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Essa parte aqui é a parte mais poderosa sobre Jesus como homem. Você vai entender agora.
Daniel, no Velho Testamento, Deus, ele fala com Daniel que Deus, ele ia mostrar para Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Se você pegar para ler o livro de Daniel, o livro de Daniel, ele faz um paralelo com o livro de Apocalipse, mostrando os acontecimentos dos últimos dias. Então, o livro de Daniel é um livro de revelação sobre os acontecimentos dos últimos dias. Daniel, capítulo 7, versículo 3, diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Aleluia. Daniel, há milhares de anos atrás, teve uma visão de quem? Quem que é o Filho do Homem? De Jesus, no céu, recebendo, olha só que poderoso, todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o domínio e o reino de todos os povos, nações, tribos e línguas. Agora, vai lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Olha o que diz aí. Mateus 28, 18. Após a morte e a ressurreição de Jesus aparece aos seus discípulos com o corpo glorificado. Jesus, ele aparece agora aos discípulos com um corpo diferente. Os discípulos tiveram dificuldade de reconhecer Jesus. Jesus, ele teve que mostrar suas mãos. Jesus, ele teve que mostrar as suas chagas, as suas feridas para os seus discípulos, para que eles pudessem reconhecê-lo. Por quê? Porque Jesus agora está com um corpo glorificado, mas ainda é um corpo, porque Jesus ainda tem a natureza humana. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só, lá em Daniel vê o Filho do Homem recebendo o quê? Poder e autoridade. Jesus, após a sua morte e ressurreição, aparece novamente aos discípulos, e Jesus olha para os discípulos e fala o quê? É-me dado todo o poder e autoridade, tanto no céu como na terra. A profecia se cumpre em Cristo. Agora, ele deixa de ser o unigênito e passa a ser o quê? O primogênito. Então olha só, aqui se forma um modelo. Jesus, ele tornou-se humano, não só para unir o homem a Deus. Jesus também tornou-se humano para que através da glorificação dele, eu e você também possamos ser glorificados. Então Jesus tornou-se humano para que eu e você também possamos receber a vida divina, a glória divina, o poder de Deus, a divindade de Deus nas nossas vidas. Lembre-se, o plano original de Deus é que o homem ter vários filhos, mas filhos de qualquer jeito? Não, filhos o quê? Semelhantes a quem? A Jesus. Quando nós saímos desse corpo, o que nós vamos receber? Um corpo? Então Jesus, ele veio para que eu e você também pudéssemos ter a divindade de Deus nas nossas vidas. Então ele tornou-se natureza humana para glorificá-la, para que nós possamos ser semelhantes a ele na eternidade. Dessa maneira, adaptar a natureza humana para uma natureza e um destino celestial. Jesus formou um modelo
para o qual a natureza humana poderia ser feita à semelhança divina. Então olha aqui, quando nós, os que morrerem e os que forem arrebatados, agora você decide se é os que vai morrer ou que vai ser arrebatado. Nós vamos receber um corpo glorificado igual ao corpo de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele inaugurou esse novo tipo de pessoa no reino de Deus. Ele é filho de Deus, se fez filho do homem para que os filhos dos homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 2. João capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz aí. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então olha só, ele se fez homem para que nós pudéssemos ter a natureza dele. Fomos feitos filhos de Deus. Um dia eu e você seremos semelhantes a ele. 1 João capítulo 3, versículo 2. Olha o que diz lá. 1 João 3, 2. Olha o que diz aí. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto nessa carne, do jeito que nós vivemos hoje, o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é o veremos. Glória a Deus. Então nós seremos iguais a Jesus. Olha só, Filipenses capítulo 3, versículo 21, olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Olha só, até os nossos corpos, os corpos dos homens, das pessoas, serão semelhantes ao corpo glorificado de Jesus quando ele voltar. Então, o primeiro homem que Deus colocou nessa terra, Adão, ele era um homem terreno, e por aqui eu quero encerrar. Adão, ele era um homem terreno, por quê? Porque Adão, ele foi feito alma vivente. Adão, ele foi criado, ele foi feito um homem natural. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, abre aí para mim. Aqui, o apóstolo Paulo, capítulo 15, 47. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que, olha só, o primeiro homem da terra é terreno. Que foi o primeiro homem que Deus criou, Adão. Agora, o segundo homem, que é Jesus, ele é o Senhor e Senhor do céu. Jesus, Adão, ele foi criado somente de uma natureza terrena. Agora, o segundo homem, que foi Jesus, que veio para cumprir o propósito de Deus. O primeiro homem falhou, o segundo homem veio Jesus, e Jesus, ele venceu, ele cumpriu o propósito de Deus. Ele é do céu, e é para lá que nós vamos. Aleluia. Glória a Deus. A ele toda a honra, toda a glória, Aleluia. para todos sempre. Aleluia. Amém. Aleluia. Então Jesus, como homem, como filho do homem, ele veio para encerrar a palavra. Jesus, ele veio para resgatar a humanidade, para trazer a humanidade de volta para Deus. Como homem, Jesus agora inaugura um outro tipo de ser. É aquele que transforma o homem natural num homem espiritual. É aquele que tem as duas naturezas e que, através do sacrifício dele, ele proporciona para mim e para você também termos as duas naturezas. Olha para o seu irmão e fala assim: você tem a natureza humana, mas você também tem a natureza divina. Você que creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem as duas naturezas na sua vida. Por isso que o Espírito Santo de Deus habita em você. Amém? E você, na eternidade, no dia que você se encontrar com Cristo, você vai receber um corpo igual ao corpo de Cristo.
você vai ter as duas naturezas com o corpo glorificado. Só aqui de pé em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Quando alguém perguntar para você por que Jesus é o Filho do Homem, você vai falar assim: porque Ele deixou a sua glória, Ele veio aqui nessa terra, Ele se fez homem para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, Ele se fez homem para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele, para conhecer as nossas limitações e para mostrar para nós podemos ter a natureza divina em nossas vidas, através dele. Eu quero dizer para você nessa noite, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu quero dizer para você nessa noite, que Jesus te conhece. Jesus sabe todos os seus problemas. Jesus sabe todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades. Jesus sabe que você tem fome. Jesus sabe que você tem sede. Jesus sabe das aflições que você passa, das lutas diárias que você passa. Jesus sabe dos pensamentos que vêm à sua cabeça. Jesus sabe das dores e sofrimentos que muitas vezes têm afligido você. Jesus sabe o quanto o diabo luta para te destruir. Jesus sabe dos questionamentos que você tem, das horas difíceis e ruins, das escolhas que muitas vezes você tem que fazer. Jesus sabe daquilo que aflige o seu coração, que as mesmas coisas que Jesus enfrentou, que você enfrenta, Jesus também enfrentou. E Ele pode te compreender. Mas o melhor disso tudo é que Jesus, Ele venceu tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que destrói as nossas vidas. Ele venceu. E Jesus, nessa noite, Ele olha para você e diz para você: olha, filho, não se preocupe, porque eu venci o mundo. E Ele, por ter vencido o mundo, ter passado aqui humano, entendido o que nós passamos, Ele pode te dar vitória. Ele pode te conduzir em vitória. Ele pode mudar a sua vida. É só você fechar os seus olhos, botar o seu coração para Ele, abrir a sua boca e fazer uma simples oração. Ele pode mudar todas as coisas na sua vida. Seja sincero com Jesus. Feche seus olhos e fale com Ele agora. Rasgue o seu coração na presença dEle. Ele está aqui para te ouvir. Ele disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está. Nessa noite Ele está aqui. Ele não resiste à oração do coração sincero, quebrantado, coração contrito. Ele não resiste à oração do coração que clama por Ele. Você pode clamar por Ele nessa noite, você vai ver Jesus se aproximar de você. Porque Ele é um Deus que te compreende. Ele não pede nada, Ele pede somente para você acreditar nele e confiar nele. Esse é um Deus maravilhoso. Antes de você conhecê-lo, Ele já te amava. Por isso que Ele morreu na cruz por você. Então fale com Ele agora, é você e Ele. Fale com Jesus.